Então, hoje, o nosso Congresso Virtual de Filosofia e Teologia da Unicatólica, Filosofando e Teologando na Crise, tem como a sua 15ª conferência, Música Sacra e Filosofia. Eu já vou dar bom dia, Felipe Lessage. Seja bem-vindo. Como é que está a França? Oi, muito obrigado, Rudi. Como é que está a França? Poxa, essa pergunta aí, só isso aí já dá a 1 hora de conferência. É verdade, é verdade. Mas aqui em casa está tudo bem, graças a Deus. Tá bom, que bom. É o que nos interessa no momento. É o bem-estar aí do nosso conferencista, a família, que bom. É uma alegria tê-lo conosco, Felipe, e para falar de um tema que é de muito interesse aqui na nossa instituição. E nós já estamos aqui com mais de 130 pessoas te escutando, de diversas partes do Brasil, sobretudo do Nordeste, do Ceará e de Quixadá, é claro. Nós temos gente de Minas, de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio. Então, temos muitos interessados aqui na sua conferência. Eu passo agora uma rápida apresentação do Felipe. Felipe Lessage, ele é regente coral, responsável pelos coros Convivium e Petit Chanteur, acho que é isso, né? Da Igreja de São Jorge, em Lyon. Fundador da Escolania de Meninos Cantores do Colégio Saint-François e Jacinthe de Fátima, acho que é isso. Ele mora lá na França, eu estou usando aqui o francês. Também em Lyon. Compositor, organista e professor, é fundador do site voltado ao ensino da música, da prática musical sacra, felipelessage.com.br. Ele também traduziu a obra de Santo Agostinho sobre a música para o português, que foi publicada pela editora Eclésia, depois eu vou colocar o link aqui no chat. E também traduziu O Espírito da Música, aquela coletânea de texto do Bento XVI, também publicada pela editora Eclésia. Então, Felipe, nosso protocolo habitual é de 45 minutos a 1 hora para o conferencista discorrer sobre o seu tema. Quando chegar no finalzinho da sua conferência, eu começo a lhes enviar por WhatsApp, que eu acho que é mais prático, numeradas as perguntas que vão surgir. Daí eu consigo controlar o número e você consegue acessá-las ali, acho que pelo WhatsApp mais simplesmente, né? Olha, como eu estou usando a internet da minha 4G, eu vou ter que desligar a 4G para acessar meu WhatsApp. Será que você podia mandar no meu e-mail? Mando. Eu tenho seu e-mail ali, né? Que você me manda. Me mande seu e-mail aí já, então. Porque no fim eu fiquei só com o seu WhatsApp. É felipe@felipelessage.com. Felipe, isso. Então eu vou até anotar aqui. Eu vou lhe mandando por ali, tá? Tá certo. Muito bem, seja bem-vindo. Então, esse é o nosso protocolo. E as perguntas você teria de 15 a 20 minutos, assim, para nós nos mantermos no padrão habitual das outras conferências. Uhum. Então, temos muitas pessoas aqui dizendo bom dia no chat, também de Minas Gerais, como já falei, de várias regiões do Ceará. Nós também temos a ilustre audiência do nosso bispo diocesano de Quixadá, Dom Ângelo Pignoli, que sempre nos acompanha com atenção e carinho. Felipe, é uma alegria tê-lo conosco. A você a palavra, né? Para você. Muito bem. Então vamos lá. Antes de mais nada, muitíssimo obrigado aí ao Rudi por esse convite, para poder dividir um pouco das coisas que eu tenho buscado conhecer. Eu tenho buscado conhecer essas coisas enquanto um regente coral. Ou seja, eu não sou um historiador da música e nem propriamente um filósofo da música. Eu sou um músico que passei muito tempo da minha vida em um contexto completamente alheio à igreja. Era músico de jazz, músico de teatro, compunha jingle para peças publicitárias, etc., e acho que, como uma grande parte da minha geração, passei por um momento de uma conversão espiritual, de uma grande transformação, em grandíssima parte pelo trabalho do padre Paulo Ricardo, do professor Olavo de Carvalho, e com isso fui tentando converter o meu exercício profissional também, né? De modo que eu fui passando assim, do palco do jazz para o palco
esse que não é um palco, que é a simples tribuna e a discrição do músico litúrgico, né? E ali encontrei mesmo um espaço muito mais apropriado que eu sempre fui buscando antes mesmo de ter conhecido o Cristo. Então, quando eu cheguei na igreja, era como se aquele espaço eu estivesse sempre buscando, ou seja, um lugar onde a música não estivesse em primeiro plano, os holofotes não estivessem voltados à música, mas a música estivesse articulada a uma finalidade que transcendesse a música, e como diz Aristóteles, todo objeto se definindo pela sua finalidade. É claro que a finalidade de um objeto não pode ser ele mesmo, né? Um copo de café não pode existir para copos de café, ele existe porque existe uma outra coisa que se chama café, e o café existe por uma outra coisa que é o meu desejo de tomar café, né? E assim deveria ser com a música. Só que nos tempos de hoje a gente está passando a gente vive uma época na qual muitos dos meus confrades músicos, implícita ou explicitamente, vivem como uma espécie de crise com o fato de que a música tem de se sacrificar para ela mesma nos tempos modernos, de modo que quem é músico busca ser um bom músico. Busca ser um bom músico para quê? Busca ser um bom músico para ser um bom músico, para que, sendo um bom músico, ele não morra de fome, algo do tipo, né? Então, essa desarticulação do objeto musical com uma finalidade que o transcende, que não seja a música em si, é um fator de crise, né, para permanecer no tema da crise, dessa nossa série de simpósios, que eu quis solucionar desde muito cedo na minha vida de artista, e que me levou a algumas conclusões, basicamente sobre o que seja música, né, e enquanto músico litúrgico, sobre o que seja música sacra propriamente, né. Então, nesse tempo que me é atribuído, eu vou tentar fazer assim, o resumo do resumo do resumo do resumo do que seja música e do que seja sacro. Eu digo assim que é bastante resumido, porque a última vez que eu tentei falar sobre isso foi no curso Música Sacra, História, Filosofia e Atualidade, que é oferecido no meu site, e só essa aula aí deu 3 horas. Acho que mais por incompetência minha de tentar sintetizar. Então, até agradeço aí o Rudi por essa restrição temporal para tentar me ajudar a ser um pouco mais conciso. Então, vamos tentar definir o que seja música e tentar definir o que seja sacro. Se vocês já fizeram uma aula de música na vida de vocês, já teve um professor, um espertinho, que veio definir música como sendo som organizado, né? Até vocês podem dizer aí no chat, se irem comentando aí, se já teve, podem ir falando, porque se tem uma coisa que é terrível para um professor é não ver a cara dos seus alunos, né? Porque eu não sei o que vocês estão, como vocês estão respondendo a isso, né? Como eu não estou lendo um texto escrito, eu estou falando para vocês. Então, se alguém quiser dizer, se já fez aula de música e já ouviu um professor dizendo que música é som organizado, saiba que eu também, e que isso não me bastou de modo algum, porque um bombeiro, quando a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma através do som, aí já está mais enriquecido, né? Já tá melhor. Mas um bombeiro, quando ele está numa urgência, ele liga a sirene do caminhão dele e ele se vale desse som para uma finalidade, que é poder furar o trânsito, né? E essa sirene tem um som, e não acredito que a gente possa chamar esse som de música, né? Esse som é um som com uma finalidade, né? O Ademar diz, música é a expressão dos sentimentos em som. Vamos ver, vamos tentar chegar a uma conclusão sobre isso. Mas então, o bombeiro, ele está se falando da sirene, e ela não é propriamente musical. É um som organizado, e que não me parece ser música, né? Não da mesma forma como aquilo que a gente reconhece como sendo música. Um liquidificador, ele tem um som que é organizado, né? O som dele se organiza segundo
a força do motor que eu coloco velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3, o som é organizado em função da força do motor, e nem por isso ele é música. Numa construção existem sons que são muito organizados. Por exemplo, o martelo de uma construção, em geral, ele bate de forma organizada em função do peso do martelo, do peso do prego, do tamanho do buraco que eu quero produzir e do tanto de marteladas que eu tenho que dar. Então, também é um som organizado e ainda assim não é música. Então, dada essa minha frustração com essa definição de música enquanto som organizado, né, e pelo fato de que eu ainda não tinha tido acesso a definições um pouco mais enriquecidas, como essa que o Ademar deu, que o Israel Cleviston deu, eu fui em busca de alguma definição um pouco mais sólida. E, ao longo desses anos, então, o que eu pude perceber é que existem 3 formas de você definir a música, né, que não são nem um pouco contraditórias, né, elas são complementares, elas vão galgando como que por degraus. Né. A primeira delas é a do Victor Zuckerkandl, que o Victor Zuckerkandl dá na obra dele Sound and Symbol. Vou aqui só mostrar para vocês que esse livro aqui é uma obra-prima. Deixa eu ver se eu acho fácil. Ele não está aqui fácil, não está fácil de achar ele, mas depois eu anoto o nome se vocês quiserem. Sound and Symbol, do Victor Zuckerkandl, que é um maravilhoso tratado de busca do sentido da música, do que seja o sentido da música, valendo-se da tradição filosófica a mais densa possível. Né? E, através dela, a gente chega à compreensão de que música não é propriamente som organizado, mas música é tom organizado. E qual é a diferença entre som e tom? Aí que está o pulo do gato mesmo, e que a coisa mostra toda a sua nuance. Um tom é um som que tem uma diferença com relação ao som, que é o sentido dele aponta para um outro som, enquanto os sons em si, eles têm em geral sentidos que apontam para outras realidades. Então vamos pegar aqui, olha só, aquele bombeiro que eu falei para vocês, quando ele liga a sirene dele, aquele som da sirene tem um sentido muito claro. Qual é? É assim, abra espaço que eu quero passar. Esse é o sentido do som. Qual é o sentido do som de um rugir de um leão? É assim, cuidado que eu estou chegando. Né? Assim, e assim por diante, todos os sons têm um sentido, né? Que está transcendendo o objeto sonoro, né? Como esses 2 pequenos exemplos que eu dei. Mas no caso do tom, os tons também são sons que têm sentido, mas que, ao que parece, eles estão indicando outros sons. Né? Vamos pegar um outro exemplo agora. Vamos pegar o exemplo das palavras. As palavras são aglomerados de letras, né, e que estão nos evocando realidades que transcendem a palavra. Vamos pegar aqui a palavra rato, R-A-T-O. Quando eu leio essas 4 letras, rato, R-A-T-O, eu penso num animal peludo, meio nojento, com um rabo, que rói coisas. Mas se eu reorganizo essas 4 letras e eu coloco A-T-O-R, eu não penso mais nesse animal, eu penso num outro animal, que é um animal racional, que é o ator, né, que sobe no palco, declama poesias, etc. Com essas mesmas 4 letras, eu faço com que o meu espírito pense numa coisa completamente diferente, ou seja, o sentido desses sons A, T, O, R, ele está sendo capaz de, pela organização deles, evocar na minha imaginação algo de completamente diferente, não é assim? E se eu pego essas mesmas
4 letras e eu formo, sei lá, T-R-A-O, trau, o que isso vai evocar na minha imaginação, no meu espírito? No meu caso, pelo menos, eu não conheço nenhuma palavra trau, né? Então isso não vai evocar nada. Eu vou ficar pensando no quê? Nas letras, né? Então, olha só. As letras evocam sons, né? E essas letras, quando organizadas, elas indicam uma realidade, né, transcendente, uma realidade do mundo concreto, que não é propriamente sonora, né? Um rato, ou um ator, ou, no caso dessas letras serem organizadas de um modo incongruente, eu tenho nada. E aí o meu espírito vai ficar estagnado nessa realidade literária, nessa realidade material das letras, né? Então, o Victor Zuckerkandl diz que a música se diferencia dos sons porque são tons organizados. Então, qual é o sentido dos tons, se os sons têm um sentido no mundo concreto? Aí é que está o pulo do gato, os tons têm um sentido voltado aos sons. Então, olha só, se eu tocar uma curta melodia aqui para vocês. Vou pensar até num exemplo melhor. Você pega aqui, ó. Essa melodia que nós todos conhecemos, eu espero, ela foi rompida num momento. E ela foi rompida num momento no qual eu estou esperando algo que venha a seguir. Ou seja, existia uma linha, um sentido, que estava sendo indicado pela própria concatenação das notas. E quando ele para, o que eu espero é uma continuação desse discurso que vai expressar o seu sentido na própria concatenação das notas. Então, nesse sentido, quando eu digo que tons são sons que têm um sentido neles mesmos, apontando uns para os outros, eu devo dizer, em outras palavras, que tons são sons providos de um caráter dinâmico, ou seja, uma força apontando para outros tons. Então, essa seria a diferença, segundo Victor Zuckerkandl, de música para sons organizados. Tá? Eu não sei se aqui está ficando claro, podem dizer pelo chat se a coisa, se vocês estão conseguindo acompanhar. Claro que se tiver perguntas um pouco mais longas, tá, a gente faz no final da aula, mas só se estiver dando para acompanhar, mandem assim, sim, está dando para acompanhar, aí eu prossigo. Mas enfim, esse seria um primeiro, perfeito, sim, sim, ótimo. Essa definição nos aponta, então, para uma realidade bastante primária da música, se eu me permito dizer nesses termos. Por que primária? Porque a gente está evocando a música enquanto a sua manifestação sonora, né? Ainda é música, são sons que vão se organizando e que têm um sentido neles. E, só para concluir essa definição, eu disse agora há pouco que quando eu pego 4 letrinhas e eu as organizo segundo R-A-T-O, eu tenho um animal. Quando eu as organizo segundo A-T-O-R, eu tenho um profissional das cenas. E quando eu faço T-R-A-O, eu tenho nada. Não é assim? Então, olha só, se eu uso esse mesmo exemplo aqui ao piano, eu tenho algo a nada. Eu pego notas como do hino nacional, segundo as quais eu estou direcionando o meu espírito a algo, mas se eu pego essas mesmas notas e eu faço isso aqui, ou então
que está sendo concatenado aí nessa ordenação de notas, né, não está podendo transcender a simples concatenação dos tons. Ele está ficando encerrado nele mesmo. Né? E a gente tem aquilo que a gente poderia chamar de uma cacofonia, embora o que eu tenha tocado aí no finalzinho seja uma obra mesmo de Arnold Schoenberg, que são as 12 notações para piano do Schoenberg. Isso para dar um exemplo de como que seria a música se eu não a organizasse buscando evocar objetos externos ao discurso sonoro, mas se eu estivesse só brincando de organizar notinhas como alguém que brinca de organizar letrinhas. Né? E aí está aí um exemplo, Arnold Schoenberg já tentou fazer isso no começo do século XX e deu esses 5 últimos segundos de música. Certo. Então, fiquem aqui comigo, a gente tem agora uma definição de música no seu aspecto sonoro. Né? Qual que é a definição sonora da música? Me parece ser essa que o Zuckerkandl dá. Só que esse aí é um tratado escrito pelo Zuckerkandl no começo do século XX, interessantíssimo, preciosíssimo. Né? O Olavo de Carvalho chega a dizer que esse é um dos livros mais importantes da humanidade. Né? Então, tal é a densidade intelectual dessa obra. Mas, ainda assim, é uma obra escrita no século XX, com vistas a fazer face também a um movimento de modernismo que estava se disseminando nessa época. Então, ele vai tomar a música, né, ele vai tentar defender a música, mais ou menos contra os modernistas da música. Então, ainda tem um aspecto bastante, como dizer, inscrito no tempo dele. Né? Essa definição de música é uma música inscrita no tempo. O Matheus está perguntando o nome da obra, são as 12 notações para piano. O nome original é em francês, 12 notations pour piano, opus 11, talvez, acho. São as primeiras obras do Schoenberg. E aí, se a gente continua buscando definições do que seja música, a gente acaba voltando no tempo, e eu fui descobrindo que a música vista mais longe no tempo, por exemplo, pelo século XVI, pelo século XV, ela vê a sua definição articulada num contexto um pouco mais amplo que aquele dos sons. Né? Então, alguns colegas aí que estão assistindo propuseram definições que não estão erradas de modo algum, né? De música como uma expressão sonora dos sentimentos. Mas vocês vejam que, quando a gente pega o principal musicólogo do século XVI, que é o italiano Giuseppe Zarlino, e eu peguei a obra dele mais famosa, que é o Instituições Harmônicas, e comecei a folhear para tentar ver o que ele entendia por música. Né? E eu fui ficando um pouco perplexo, porque ele começou a obra dele falando do movimento dos astros. Nossa, que curioso. Estava aqui achando que se tratava de do, ré, mi, fá, sol, e ele está falando aqui do movimento do sol, né, dos grandes corpos, porque os grandes corpos estão em harmonia, e tem os pequenos corpos que são um reflexo do movimento dos grandes corpos, e aos poucos eu fui entendendo que música, na concepção do Zarlino, é harmonia de movimento. Olha só. Não se trata tanto de som aqui. É harmonia de movimento, ou seja, como que corpos distintos se movem no espaço de modo harmônico, ou seja, de modo coordenado. E por que ele começou falando, então, dos grandes corpos, né? O Sol, os planetas? Porque São Tomás de Aquino mesmo diz que os corpos menores da realidade são influenciados pelo movimento dos corpos maiores. Né? E, nesse sentido, os corpos maiores
não vou dizer que definem, mas eles têm uma influência preponderante sobre os corpos menores, a tal ponto que a harmonia que se estabelece nessa relação entre os grandes corpos vai preconfigurar o campo de ação dos corpos menores. Isso a gente pode ver na própria estrutura familiar, se a gente for fazer um pequeno parênteses, né? O que as crianças fazem em casa? Eu tenho pensado muito nisso porque eu tenho uma filha de 2 anos e acabou de nascer meu segundo. Eles fazem o que os pais fazem, né? Em versão reduzida, em versão for beginners, né? Ou seja, o campo de ação dos corpos maiores da casa rege, de certa forma, né, com algumas adequações, é óbvio, o campo de ação dos corpos menores. E dessa forma, o estudo da harmonia dos grandes corpos vai nos mostrar, né, os arminos chamam de música com M maiúsculo. Né? Esse campo de possibilidades dos corpos menores, ele vai chamar de música orgânica, ou seja, é uma música assim, por tabela, é uma música de segundo grau, né, que vai, então, se adequar mais ou menos à configuração dos grandes corpos, e em estando configurada mais ou menos com esses grandes corpos, vai ser de melhor ou menor qualidade. Né? E o som nisso tudo? O som é o resultado dessa harmonia física. Você vê como a coisa mudou de 5 séculos para cá? Não é muito louco? Vocês não acham isso muito louco? Porque eu fiquei assim, perplexo, né, na minha cabeça de alguém que foi criado, sei lá, assistindo desenho animado, do Tom e Jerry. Você abre uma obra do século XVI e percebe que a visão dele sobre a música conseguia conciliar o alto com o baixo, o anterior com o posterior, numa grande cruz em que as coisas do alto se interconectam com as coisas do baixo. Isso é maravilhoso, né? Pois bem, então, pode repetir o nome desse autor, o Felipe está pedindo. Ele se chama Josefo, com 2 Fs, Zarlino. E a obra magna dele são as Instituições Harmônicas, que ainda não existe traduzida em português, infelizmente. Se Deus quiser, um dia eu ou alguém vai traduzir em português. Inclusive o Zuckerkand, eu estou com uma tradução quase pronta, só que não tenho alguém para editar. Se tiver algum editor aí entre vocês, me chama no zap aí, porque me interessa. De nada, Felipe. E então você veja que essa segunda definição, ela não é em nada contraditória com a primeira, né? Ela é simplesmente, ela a engloba e a abarca, né? E aí a gente recua mais alguns séculos e a gente chega a Santo Agostinho, né, com essa terceira definição de música, que vai como que encerrar um pouco as possibilidades das definições de música. E aí, nessa terceira definição, essa minha busca, eu posso dizer que ela se repousou um pouquinho. Eu cheguei assim, puxa, acho que com esses 3 pontos dá para entender mais ou menos o que é que eu estou fazendo quando eu digo que eu sou músico, né? Porque antes eu não sabia muito bem, ia as apalpadelas, né? Quando a gente une essas 2 definições, essa de Santo Agostinho que eu vou contar para vocês, a coisa se acalma um pouco, me parece. Se eu não tiver errado, se eu não tiver lido os textos mal, né, ainda é tempo de ser corrigido. Mas o Santo Agostinho, ele vai propor o seguinte: a obra dele sobre a música, eu tenho aqui, olha só, esse livro aqui, sobre a música, é um grande diálogo dele com um aluno, né, no qual ele está buscando descobrir o que seja música. E a definição dele sobre a música, ela é bastante
coerente, concordante com a do Zarlino. Ele vai propor que música é a ciência do bem modular. Você vê que também não tem nada de som aqui, né? Ou seja, a música é uma ciência, isso é para a época deles. Assim, nem se coloca essa questão se é uma ciência ou se não é, porque é óbvio que é uma ciência, ou seja, é um procedimento, é uma ação que se realiza com vistas a um fim. E toda ação que se realiza com vistas a um fim dispõe de uma metodologia que nos permite realizá-la com maior ou menor perfeição. E sendo assim, é uma ciência. Ponto. Né? É claro que não é uma ciência no mesmo sentido de uma ciência material newtoniana, como a gente concebe nos dias de hoje, mas isso não tem importância. Porque ciência é assim, saber fazer algo. Né? Então, o Santo Agostinho, ele propõe essa definição e a obra dele é um grande diálogo para tentar entender o universo da música sob essa perspectiva da ciência do bem modular, né? Ou seja, a ciência de movimentos bem feitos. Né? Mas uma coisa que impressiona aí, se o Zarlino já era impressionante, uma outra coisa que impressiona no Santo Agostinho é que você lê a obra inteira e ele também não falou de do, ré, mi. Eita, assim, passou aí 240 e tantas páginas e não falou de do, ré, mi, nunca. Não falou de nenhuma notinha. Ele falou de quê? Ele falou de poesia. É só poesia. Ele está estudando a métrica da poesia, os pés clássicos, a prosódia e tudo aquilo que diz respeito ao campo das letras declamadas. Com isso, a gente vê que é um pressuposto para Santo Agostinho, isso é uma conclusão minha, né, que tem que ser confrontada e está aberta a questionamentos, mas eu estou cada vez mais convencido disso, que para Santo Agostinho, música igual poesia na qual se controla a modulação da entonação. O que é a entonação? É se eu vou falar um texto assim, bom dia, eu me chamo Felipe, ou se eu vou falar um texto assim, bom dia, eu me chamo Felipe. Ou seja, tudo aquilo que não é o texto, né? Tudo aquilo que diz respeito às alturas. Né? A música é, então, o controle, né, de como eu vou proferir um texto. É isso que está um pouco subjacente em toda essa teoria do Santo Agostinho. Eu vou analisar o texto, né, mas eu sei que atrás disso tudo está a realidade do declamar. E música seria, então, a maneira como eu declamo mais ou menos qualitativamente essa poesia. Isso já vai nos abrindo aí para a segunda aba da minha exposição de hoje, que é tentar entender o que seja música sacra. Será que essa explicação do Santo Agostinho foi muito resumida ou deu para pegar coisas? Se alguém puder dizer no chat. Deu sim, tá certo. Então, com essas três definições, a gente vai, então, tentando encerrar cada vez mais o objeto de estudo, né? E, ainda que as definições que os nossos amigos deram aqui não estejam de modo algum descartadas, elas vão se apresentando não tanto como definições, né? Por exemplo, eu costumo dizer que a música é como um anzol de um pescador, pois ela nos leva a uma reflexão. Um outro amigo nosso que propôs que é a modulação para tocar a alma. Elas não são descartadas, mas elas também não são definições, elas são
descrições, elas são adjetivos que eu imputo a um fenômeno que, na verdade, tem uma definição que lhe é própria. Ou seja, Aristóteles diz que definição é aquilo que contém o objeto inteiro, sem nada excluir dele, né, e sem conter nada que não seja ele. Então, eu não posso definir a música por uma metáfora e nem por um efeito que ela causa, se existe um outro objeto que consegue provocar o mesmo efeito, né? Então é por isso que vai me parecendo que o melhor mesmo é eu definir música como uma arte de tons que se distinguem dos sons pelo motivo que eu já expliquei para vocês, né? E que se inscreve na ciência do bem modular, ou seja, ela é movimento produzido conscientemente com vistas a que ele seja bem feito, ou seja, que ele esteja em harmonia, digamos, fazer assim, um resumo do resumo, em harmonia com a realidade, né? Mas, dito de outro modo, em harmonia com os grandes corpos, vamos dizer assim. Tá? Assim sendo, se música é isso, e se música para Santo Agostinho é primordialmente música vocal, de modo que a música instrumental é uma espécie de evocação secundária da música vocal, né? E isso se prova, inclusive, historiologicamente, né? Porque a gente vê que na história da música, né, os primeiros indícios, registros que a gente tem de música instrumental são evocações de canções, né? É alguém que tocou uma cantiga no violino, que tocava a melodia de uma canção na flauta, ou seja, eles estão evocando o canto, né, naquele instrumento. Então, o instrumento musical, ele nasce, ao que tudo indica, como uma espécie de instrumento de fazer metáforas da voz, né? Então, isso dito, a gente tem que a música está mais encerrada numa definição que me parece mais estável, né? E agora trata-se de entender, então, a gente está aqui para entender não só o que seja música, mas o que seja música sacra. E tentar fazer isso em 10 minutos. Olha só. Eu vou contar para vocês um aspecto dessa definição aí do sacro, que eu venho buscando, não para poder dar aulas do que seja sacro, mas porque eu, sendo regente coral, eu tenho que definir, muitas vezes, qual é o programa musical que vai ser cantado pelos meus coros, né? Então, para alguém que tem essa responsabilidade, que, ademais, parênteses, até algum tempo atrás, era incumbência única e exclusiva do setor eclesiástico, ou seja, não faz muito tempo que isso caiu nas mãos dos leigos como eu, a gente se dá conta de que isso é uma responsabilidade enorme. Eu, pelo menos, fico perplexo com a responsabilidade que me é confiada de escolher quais vão ser as preces cantadas por uma assembleia inteira, né? Então, eu quis entender melhor o que seja aceitável ou não aceitável dentro do templo de Deus, né? Então, essa minha busca pelo sacro, por entender melhor o que seja o sacro, é essa busca de alguém que quer fazer um pouco menos mal o seu trabalho. E aí o que eu fui percebendo? Eu fui percebendo que a gente tem uma música, por definição, que é a música própria da Igreja Católica, que é o canto gregoriano. Vamos pegar só o canto gregoriano aí para ficar um pouco fácil, tá? Quando a gente tenta entender o que seja o canto gregoriano, a primeira coisa que ocorre a gente tem uma imagem no nosso ouvido do canto gregoriano, tal como cantado pela Abadia de Solesmes, e especificamente pela Abadia de Solesmes nos anos 50, quando o Dom Joseph Gajar, que é o monge regente coral dessa abadia nessa época, gravou os famosos registros da restauração gregoriana
solene. O canto gregoriano é um canto que existe na igreja desde o início, né? Mas que passou aí entre o século XVI e o século XIX por um momento do que muitos dizem ser uma decadência, né? E foi na abadia de Saint-Pierre de Solesmes, no norte da França, que se lançou um trabalho de pesquisa para tentar entender o que seria o canto gregoriano, não na manifestação do dia em que eles se encontravam, mas na sua essência, né? Os frutos dessa pesquisa foram registrados, então, por Dom Joseph Gajard, também Dom André Mocro. E quando a gente ouve canto gregoriano hoje em dia, é quase que todo mundo acaba tendo a referência de Solesmes, como assim, esse é o canto gregoriano que foi cantado desde os séculos dos séculos. Isso pode ser que sim, pode ser que não, eu ainda não tenho certeza, né, disso. Mas o que a gente sabe, né, é o seguinte, é que o canto gregoriano, em primeiro lugar, ele tem esse nome graças à empreitada do Papa São Gregório Magno, né, que, ao que parece, não inventou esses cantos, né. O Papa Gregório Magno exerceu o pontificado dele no século VI, né, e é um desses papas com vocação de sábio, no sentido aristotélico do termo, ou seja, é próprio de sábio organizar, né, e trazer tudo de volta aos seus fins últimos, né. Nesse sentido, o Papa Gregório Magno era um grande sábio, e ele soube organizar o canto da sua igreja na época dele. Qual era o contexto no qual ele se encontrava? Ele se encontrava num contexto em que haviam diversos templos católicos pela Europa, cantando diversas coisas distintas e por vezes contraditórias. A gente tem registros claros e inequívocos de que o canto eclesiástico, à época de Gregório Magno, tem pelo menos 3 fontes, ou 3 estilos, ou 3 universos culturais dos quais ele emana. O primeiro é a cultura hebraica, o canto da sinagoga. O segundo é o canto que se chama Velho Romano. E o terceiro é o canto que se chama Galicano, ou da cultura gaulesa, aqui da França. Essas 3 culturas, então, estavam expressando a realidade cristológica de modo, por vezes, contraditório entre si, e coube ao Papa Gregório fazer uma espécie de síntese, né, pegar todo esse caldeirão aí e fazer uma espécie de triagem daquilo que podia e que não podia ficar. E disso sai o missal gregoriano, ou seja, uma compilação de cantos que são aceitos na igreja enquanto oração válida. E o que a gente vê aqui? A gente vê que existem 3 culturas pré-cristãs ou não cristãs que foram penetrando o templo, né, e que receberam, graças à ação de um homem santo, uma espécie de um batismo, né, num movimento um pouco análogo àquilo que Santo Tomás de Aquino fez com a filosofia de Aristóteles. Porque o que é a filosofia de Aristóteles? Assim, falando numa pincelada, é a filosofia de alguém que estava buscando Cristo, mas que nasceu antes do Cristo, né? Ou seja, ela tem uma finalidade, ela se volta ao Cristo sem conhecê-lo, de modo não sacramental, vamos dizer assim. E coube a Santo Tomás de Aquino fazer um exercício semelhante àquele do Papa Gregório e trazer à filosofia de Aristóteles esse aspecto, digamos assim, oficialmente cristão. Então a gente pode dizer, de modo análogo, que o trabalho do Papa Gregório Magno foi semelhante. Foi um exercício de colher naquilo que estava pairando no ar, aquilo que era bom, né, e descartar o que não prestava, né, seguindo nisso
a orientação do próprio apóstolo Paulo, né, de provar todas as coisas e ficar com o que é bom. Esse exercício de perceber que a igreja estava sendo penetrada por diversos vetores culturais extra-eclesiásticos, separar aquilo que era bom e batizá-lo, né, e jogar fora o que não prestava, aconteceu mais algumas vezes ao longo da história da igreja. Eu não vou contar os outros exemplos aqui para não estourar o tempo, mas só para vocês, se vocês quiserem saber mais tarde, bom, já aproveito para fazer uma publicidade no meu curso do meu site Música Sacra. Eu explico isso nos pormenores, né? E só para deixar aí de modo pontual, eu penso basicamente em mais 3 outros momentos da história da igreja, que é o documento do Papa João XXII, no século XIV, contra os abusos da música polifônica, e contra o compositor Philippe de Vitry, o Concílio de Trento, que alça a obra de Giovanni Palestrina ao patamar de um exemplo universal a ser adotado pelos compositores sacros, né? E no século XX, o Papa Pio X, com o documento Tra le Sollecitudini, que quer chutar um pouco a ópera do campo da igreja e deixando só aquilo que prestasse para o campo da música sacra, né? Esses 4 exemplos aí, eles vão mostrando, né, que a música sacra, ao longo da história da igreja, e eu já vou concluindo por aqui, ainda que possa haver uma definição de música sacra do ponto de vista estético, ou seja, a música sacra soa assim e não soa assado, ainda que possa haver uma resposta dessa ordem, não foi assim que a igreja conheceu o que era a música dela ao longo dos séculos. Dizendo de um outro modo, vamos pensar no plano doutrinal. O corpus doutrinal da Igreja Católica, ele foi sendo conhecido pela Igreja militante, ou seja, nós aqui, ao longo dos séculos, o que não impede que ele já existisse desde os séculos dos séculos. Então a gente pega o dogma da Imaculada Conceição de Maria, ele foi descoberto bastante tarde na história dele, ele foi imposto, declarado bastante tarde ao longo da história da Igreja, mas isso não impede que Nossa Senhora fosse imaculada desde que ela existiu e não desde que o dogma foi proclamado. De modo análogo, o sacro é algo que foi sendo descoberto por nós, Igreja Militante, ao longo da história, na confrontação com diversas culturas musicais que foram se mostrando ora pertinentes, ora impertinentes. Pertinentes, em muitos exemplos daquilo que foi o canto hebraico, o canto velho-romano, o canto galicano, na origem do canto gregoriano, né? Pertinentes naquilo que sobrou da música polifônica depois das proibições do Papa João XXII, pertinente naquilo que sobrou da música extremamente operística depois das interdições do Papa Pio X, mas o fato é que essas culturas inevitavelmente foram tecendo, de certa forma, a estrutura da arte sacra da Igreja Católica, ainda que os papas tivessem que vir e aparar as arestas ao longo dos séculos, tá certo? Então, desse modo, a gente tem uma definição da música sacra menos pela aparência dela do que pela finalidade. E assim é que, muito pertinentemente, quando a gente vai buscar uma definição do que seja música sacra nos documentos da Igreja, como, por exemplo, no documento, na Constituição Sacrosanctum Concilium, a gente tem que a música sacra tem por finalidade a glorificação de Deus e a santificação dos fiéis. Ou seja, eles estão definindo o objeto não pela aparência dele, mas pela finalidade, né? Nisso respeitando perfeitamente a própria definição do que seja uma forma segundo a filosofia aristotélica, né? E essa mesma igreja diz que a finalidade
o próprio da música sacra é trazer o esplendor da palavra quando ela é proclamada. Nisso se assemelhando perfeitamente à definição de Santo Agostinho. Então, de um modo bastante sucinto, e eu espero não ter cortado o miolo, mas espero só ter conseguido cortar as arestas aí, eu tentei explicar para vocês, basicamente, o que seja música, né, e o que seja o sacro. E estou aberto aí agora para vocês, se vocês quiserem continuar essa conversa aí. Vou só pegar mais uma água, tá? E a gente já volto, só um segundinho. Eu estou aqui colocando as perguntas em ordem. Vamos agora encerrando as perguntas. Já temos um número significativo delas. Posso enviar aqui para o Felipe. Encerradas as perguntas. Felipe, só para confirmar. Felipe.lesage.com.br, isso? Peraí, eu peguei sua fala do meio. Fala de novo? Perdão, Felipe. O seu e-mail é felipe@felipelessage.com.br, né? .com. Perdão. Eu estou te mandando as perguntas agora, as perguntas estão encerradas, eles já mandaram aqui no chat, são 6 perguntas, é o nosso número habitual. Maravilha. Felipe, o pessoal já pode anotar aí o e-mail, que eles querendo. Depois o Felipe vai fazer mais merchan do trabalho dele. Te mandei lá, Felipe, todas as perguntas. Tô abrindo aqui. São 6 questões. Enquanto você vai abrindo e dando uma olhada nelas, eu vou dando alguns avisos paroquiais. O Francisco Alexson, que é o nosso presidente do Centro Acadêmico de Teologia, está fazendo a chamada. Então, se ele quiser, ele já pode colocar os nomes não identificados aqui. Nós estamos com mais de 140 pessoas nos escutando, Felipe. Então, é um número bem significativo. Ô, louco, meu. Temos seminários, temos muitos seminaristas, temos reitores de seminário, prefeitos de disciplina acompanhando nos próprios seminários, com telão e tudo, então temos uma audiência bem significativa. E espero que dessa audiência toda surjam alunos, surjam muitos interessados em acompanhar o seu belo trabalho. Então, muito obrigado. Muito bem, só revisar, então, o Francisco Alisson está fazendo a chamada, e aí os nomes que ele colocar depois aqui no chat serão daqueles que não foram identificados inicialmente por ele. Então, fiquem atentos ao chat. Felipe, Rudy, veio no felipe@felipelessage.com, você mandou? Sim, foi o que eu mandei agora. Vamos mandar de novo. Felipe, mandei agora. Não foi para o spam, não? Deixa eu ver. Né? Você não mandou de mim. Felipe@felipelessage.com. Vou mandar de novo. Chegou? Não. Vamos fazer assim, ó. Se quiseres, eu vou colocá-las numeradas aqui no chat, daí você consegue vê-las. Pode ser. Para o pessoal não. Chegou. Chegou? Tá bom. Como colocar a música sacra em contato com os leigos no mundo atual? Certo. Pô, as perguntas são boas, hein? O pessoal aqui presta atenção, tá bem atento. E ainda tem um comentário que eu vou acrescentar depois que me mandaram agora. Olha só, como colocar a música sacra em contato com os leigos no mundo atual? Essa pergunta, meu caro amigo, é basicamente a pergunta da minha vida. Por quê? Porque como eu disse para vocês antes, né, eu tô chegando agora, né? Tô chegando no bonde agora, já quero sentar na janela, mas a minha proveniência é o mundo da música popular, basicamente a música jazz, né, a música de teatro. E, embora eu venha desse mundo, eu sempre vivi esse mundo com uma grande frustração, porque no fundo do meu coração sempre
jazia a impressão a mais profunda de que aquilo lá não se bastava. Não é que aquilo era ruim, entende? Se você digitar o meu nome lá no YouTube, você vai ver, tem ainda os vídeos do meu trio de jazz, da época que eu era cabeludo e tudo. E eu não acho isso ruim, entende? Mas isso é incompleto, né? E isso, inclusive, nos conduz a um outro aspecto da definição de sacro, né? Eu tenho achado cada vez mais que o sacro e o profano não se distinguem pela matéria, mas pela ordem da matéria, né? Mas, enfim, isso aí daria mais um tempo de conversa. O que eu quero dizer, para tentar responder a isso, é o seguinte, é que o universo profano não se basta. Ele não tem vocação a ser um universo que se basta. E o universo sacro só se basta porque a definição do sacro, da cultura sacra, é a cultura que tem por vocação tudo ordenar para a infinitude da existência. Então, como que a gente vai fazer com que os leigos, e aí eu acho que a sua pergunta você já deve estar tratando, se eu entendi bem, dos leigos no contexto da igreja, como colocá-los em contato, né, com a música sacra, na medida em que hoje em dia essa música está sendo um pouco relegada para fora do campo da igreja. Eu posso dizer assim, qual tem sido a minha aposta, né? Porque eu ainda não tenho uma fórmula universalizante. O que eu estou fazendo é o seguinte: eu já trabalhei com uns 4, 5 coros de paróquias diferentes, né, aqui na França, então o contexto tem que ser adaptado, né, mas também tenho, com os cursos que eu estou dando, também já estou conhecendo quais estão sendo as diferenças de contexto no caso do Brasil. Mas o negócio é o seguinte: você tem que cavar onde você está. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, é que quando eu decidi que eu queria consagrar a minha vida, dedicar a minha vida à música da igreja, eu comecei a conhecer as obras da igreja e vi que a Igreja Católica conta em seu patrimônio tesouros maravilhosos, de uma beleza inaudita. E eu disse para mim mesmo, nossa, o dia em que a liturgia cristã voltar a conter esses tesouros, como, por exemplo, o Stabat Mater de Pergolesi na Semana Santa, ou o Dexter Domini de César Franck no Domingo de Páscoa, ou o Magnum Mysterium de Tomás Luiz de Victoria na Semana de Natal, vai ser uma maravilha. E eu disse para mim mesmo, nossa, eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar fazer com que o lugar onde eu esteja seja um lugar onde essas coisas voltem a se tornar possíveis. Um fiel possa ir à igreja domingo e ouvir esse tipo de prece, uma prece de um outro nível, digamos assim. Mas o que eu conheci, o que eu constatei no terreno concreto é que não era isso exatamente que estava sendo feito, né? As coisas que estavam sendo cantadas eram de uma outra cultura, né? Uma cultura um pouco mais voltada às coisas imediatas, né? De cânticos que têm uma vocação para durar 5, 10 anos, ficar na cabeça, mas que eu tenho a forte impressão de que eles não trazem os mesmos frutos que essa cultura mais secular, multissecular da música sacra, digamos assim, alta. Essa palavra alta tem que ser tomada com bastante prudência, né? Mas aí o que eu fiz? Eu não tinha a possibilidade, e nem me parecia interessante, né, excluir completamente esses cantos mais imediatos, né? Digamos assim, mais... Eu acho que imediato é uma boa palavra, né? Eu não tinha possibilidade de fazer isso, eu nem tinha autoridade para fazer isso, né? E o que eu fui fazendo? Eu tenho tentado fazer, desde que eu comecei, a fazer um gesto parecido, agora que eu estou percebendo, parecido com São Gregório Magno, que é o quê? Não é chutar as coisas para fora, dizer, não, isso aí é horrível, não serve para nada. Não,
é tentar integrar aquilo que pode ser integrado. E, na verdade, no meu caso, nem é excluir o que deve ser excluído, porque eu não tenho essa autoridade, mas é mostrar pelo valor das coisas boas, se elas forem boas mesmo, elas vão poder tocar o coração dos fiéis, e elas vão acabar permanecendo. Porque, na maioria dos casos, as pessoas que não apreciam, digamos assim, a grande música sacra, em geral, é porque elas não tiveram muito contato. Então, se você vai misturando, vai deixando as coisas se interpenetrarem aos poucos, então, você faz assim um moteto sacro uma vez no ano, e vai preparando os coristas ao longo de alguns meses de trabalho, né? Você vai fazendo com que as coisas se interpenetrem de modo bastante natural e orgânico. E acho que o próprio desenvolvimento da nossa liturgia é essa palavra orgânica, né? Só existe um momento na história da liturgia em que um movimento inorgânico foi operado, como diz o padre Paulo Ricardo, que foi a reforma litúrgica de Paulo VI. Foi um dos únicos momentos assim em que um movimento inorgânico foi operado, um ato de razão que se operou ali. Em geral, as coisas da liturgia, elas se dão no tempo, né? E sem grandes golpes de machado, né? Então, eu sugeriria isso, que você se inspirasse da ação do próprio Gregório Magno, que tentou encontrar aí, na convergência de elementos, às vezes até anticristãos, né, tentar encontrar quais são os pontos de apoio para alçá-los a um patamar novo. E, falando agora bem concretamente, eu tinha diante de mim cantores que, por exemplo, não liam partitura de modo algum, óbvio, não conheciam muito o universo da música sacra, ou pelo menos não tanto quanto um músico profissional conhece, e muitas vezes fiquei gravando voz por voz, pegava um moteto, ou seja, uma peça sacra, e como eu sabia que eles não liam partitura, eu gravava a voz de cada um deles, aí convidava eles para ficar ouvindo em casa, e a gente chegava no ensaio, e aí cada um conhecia a sua voz, a gente ensaiava, e isso provoca uma grande satisfação, né? Então, a gente tem que lembrar que Aristóteles diz que o prazer, ele está associado com a perfeição da ação humana. E tanto mais a música pode provocar prazer, e o prazer, para nós religiosos, embora a gente possa associar o prazer com algo nocivo, ele não é necessariamente nocivo, né? E ele pode ser muitas vezes um indício de que a ação humana está sendo dirigida ao seu bom fim. Então, a música, quando você consegue associar a beleza da forma ao prazer do fazer, nossa, você tem os seus leigos, eles vão ficar apaixonados. Espero ter respondido a sua pergunta. Como unir a universalidade da música sacra, canto gregoriano, com as mais diferentes culturas ao redor do mundo, por exemplo, a América Latina? Olha, se você vê o que o Bento XVI fala quando ele define a liturgia, né, ele fala que a liturgia é um evento de ordem cósmica, ou seja, na liturgia converge toda a criação, né? Olha, se toda a liturgia, se a liturgia contém o cosmos, ela contém, por exemplo, as cores da criação nos paramentos do Padre, ela contém as posições dos 4 pontos cardeais, de acordo com para onde o Padre vai se dirigir, ela contém os 5 sentidos do homem, porque a gente ingere a Eucaristia, sente o odor do incenso, é aspergido no nosso tato pela água, nós vemos o que se passa no altar, nós ouvimos a palavra. Ela faz se reunirem, digamos assim, todos os vetores da criação. E é por isso que o Papa Bento XVI diz que a liturgia é um evento de ordem cósmica. Ora, se ele é um evento de ordem cósmica, ela deve saber fazer convergir para ela também
as coisas universais e as coisas particulares. Ou seja, não é porque o canto universal da igreja é o canto gregoriano que a liturgia deve conter só o canto gregoriano universal, porque o homem, ele não tem uma vocação só universal nesta terra, ele também tem uma vocação particular, ou seja, ele também tem um corpo feito de carne, e a carne do homem precisa ser saciada de um modo que os universais às vezes não são capazes de saciar. Nesse sentido, eu digo assim, uma liturgia, isso aqui é um exemplo particular, não quero impor nada, obviamente, mas a liturgia da paróquia, né, da qual eu sou responsável pela música, ela contém, numa só missa, bastante canto gregoriano, a gente canta o próprio gregoriano, mas ela tem no momento da comunhão cânticos populares que a Assembleia canta em uníssono, no momento de saída tem sempre um canto bastante triunfal que a gente canta quase gritando, no ofertório um cântico mais meditativo e artístico, ou seja, a liturgia tem essa vocação para fazer convergir a ela todos esses planos, inclusive o universal e o particular, entende? Não sei se eu consigo responder a pergunta, enfim. A música pode ser considerada um tesouro histórico também na igreja? Ué, acho que sim. E mesmo a própria igreja diz isso, né? No Concílio Vaticano II, ela diz que a música sacra é um tesouro inestimável. São essas palavras dela. 4. Como o canto gregoriano, estilo musical oficial da igreja, pode influenciar a música mais contemporânea, mas que também entra em nossa liturgia, na medida que segue as orientações da igreja? Então, eu acho que essa pergunta é respondida mais ou menos do modo como eu respondi a outra. Ou seja, por meio dessa interpenetração no seio da liturgia mesma, ou seja, a gente não precisa fazer uma liturgia só de canto gregoriano, né? Os monastérios, muitos monastérios fazem isso, e é bom que eles o façam, porque, digamos assim, o que é um monge? Um monge é alguém que escolheu primordialmente as coisas que não passam, né? Mas nós, os leigos, que vamos numa missa na paróquia, né, nós não temos tanto essa... Nós precisamos um pouco mais das coisas que passam, vamos dizer assim, né? Nós estamos... Não sei, tem gente mais habilitada do que eu para dizer isso aqui, até me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que nós, leigos, estamos mais atrelados à carne, vamos dizer assim, né? E então, nesse sentido, uma interpenetração desses diversos repertórios no seio de uma mesma liturgia é um negócio extremamente benéfico, né? Porque você vai estar contemplando as diversas camadas do espírito humano naquilo que ela precisa. Você vai estar contemplando a carne, com os cânticos um pouco mais ritmados, um pouco mais efusivos, né? E vai estar contemplando o espírito com cantos um pouco mais plácidos, como o canto gregoriano. 5. A filosofia de Schopenhauer com relação à música tem uma grande importância para entendermos a essência do homem. Para ele, a música consegue objetivar a vontade. Eu até hoje não sei o que isso quer dizer, viu? Mas se você entendeu, até queria que você me explicasse. Como o entendimento de Schopenhauer pode ajudar na compreensão do efeito da música sacra nos homens, no próprio conhecimento de si e a maior proximidade com Deus? Olha, sinceramente, eu vou te dizer assim, eu não entendo a filosofia de Schopenhauer, e eu acho que se você quer entender música, eu não leria Schopenhauer. Mas bom, é feio ficar dizendo isso se o assunto eu não entendo, né? Então, faz o que você quiser, mas um bom banho de Santo Agostinho e Vitor Zuckerman não faria nenhum mal para entender, de fato, o que é a música. Tá? 6. Qual a sua opinião acerca da incidência da música na experiência de fé? Olha, o que eu sei é o seguinte, eu conheço pessoas que se converteram por conta
por intermédio da música. Se você pega o grande poeta francês Paul Claudel, né, ele era um ateu, e um dia ele estava de bobeira passando lá em Paris, entrou na igreja de Notre-Dame e estavam cantando as vésperas da Virgem Maria. Ele entra, ouve aquilo, cantado maravilhosamente pela maîtrise de Notre-Dame, cai de joelhos e se converte. Não foi meu caso, eu não fui convertido pela música, eu fui convertido por intermédio do trabalho intelectual do padre Paulo Ricardo, do Olavo de Carvalho e do Roberto Malé. Mas é claro que pode haver conversões explícitas por intermédio da música, claro. Mas se você quer saber sinceramente, ainda que eu seja músico, eu não acho que caiba a música converter as pessoas. Porque a música não quer ser um agente. A música, se a gente lembrar dessa definição aí que Santo Agostinho e os arminianos dão, ela é harmonia. Harmonia do quê? Harmonia da realidade. Assim, dito de outra forma, o que a música quer é não incomodar a ordem que já está na realidade. Então, na verdade, a música litúrgica, ela é tanto melhor quanto ela não atrapalhe a ação do Deus vivo na liturgia. Então, se você tem uma música que consegue fazer isso, você está criando uma cultura que torna a liturgia mais convincente. Mas você não precisa convencer com a música. É só que a música está exercendo o papel dela como tem que fazer, entende? Eu digo isso porque eu gostaria de evitar, talvez pelo fato de eu ser músico, assim, evitar toda idolatria estética. Né? Não é vocação das obras estéticas converter as pessoas. Se você pegar a maioria das conversões que eu conheço, foi a ação de uma pessoa que a converteu. No intermédio de uma pessoa, um testemunho pessoal. E por mais bela que seja a música, uma pessoa é mais bela que uma música. E então tá aí. Felipe? Oi, Rudi. Felipe? Oi. Uma pequena intermediação. Eu mandei para o seu e-mail um último comentário, que é meio uma pergunta e um comentário. Dê uma olhadinha ali, vê se chegou, só para nós. Chegou. Vamos ver aqui. Povo muito interessado. Eu corto as perguntas, porque senão nós ficamos aqui até de tarde. Então. Eita, mas chegou o mesmo e-mail, Rudi. Mas eu mandei. Peraí. Só um minuto, então. Te mando aqui de novo. Veio só 2 tracinhos a mais. A internet, as suas traições. Só um minuto. Eu leio aqui, então eu leio para você e isso, diga aí, mais interativo. Eles me mandam às vezes pelo WhatsApp, porque gostam de mais inscrição. Não é pergunta, mas um comentário. É angustiante ver grupos que escolhem e introduzem na liturgia músicas que são próprias da sua expressão de espiritualidade. Infelizmente, o que deveria ser música litúrgica se resume à expressão de gosto. Seguir os cantos litúrgicos seria uma prática de rubricismo? Essa é a pergunta. Eu acho que a gente retorna a essa questão do aspecto cosmológico da liturgia. Né? De fato, a gente fica perplexo, e eu, assim, em primeiro lugar, pessoalmente, me incomoda sobremaneira isso que você está descrevendo. Mas a gente não pode ignorar, e acho que faz parte mesmo do espírito de misericórdia do cristão, levar em conta o fato de que nós, leigos, fomos incumbidos de uma responsabilidade após o Concílio Vaticano II, que é desmesurada. Ou seja, o clero nos confiou
uma função que outrora era confiada a gente muito capacitado e que dedicava sua vida só a isso. Então, é natural que a gente não saiba muito bem o que fazer, entende? Que a gente esteja escolhendo segundo os nossos gostos. Bom, o que a gente tem de outro para escolher? A gente tem os nossos gostos. Como eu, pessoalmente, eu tenho aversão aos meus próprios gostos, eu acho que os meus gostos não valem muita coisa, eu não quero impor isso a uma comunidade de fiéis, eu não quero impor os meus gostos pessoais a uma assembleia, porque eu mesmo acho eles ruins, né? Mas, por um outro lado, depois desse evento bastante impressionante, no qual o clero católico decidiu nos confiar o que a gente tinha que fazer com a música, eu acho que a gente tem que ter uma certa condescendência para conosco mesmo, entende? Porque, bom, se você é a um só tempo dentista e cantor litúrgico, você não pode se exigir a disponibilidade de tempo para fazer o seu trabalho tal como Domenico Bartolucci fazia. Domenico Bartolucci só fazia isso da vida dele, né? Então, existe esse aspecto a ser levado em conta, que é um aspecto assim, estamos no mesmo barco daqueles que estão escolhendo a música segundo os gostos dele. Mas, se você está incomodado com isso, e eu também estou, então cabe a nós, né, tentar nos formarmos maximamente bem para que o nosso gosto pessoal vá se dissolvendo cada vez mais e se confundindo cada vez mais num negócio que a gente vai chamando de tradição. E isso é possível, isso é o que eu tenho feito, é o que eu tenho tentado fazer. É isso? Sim. É isso? Então, muito bem, chegamos com extrema pontualidade, eu acho que é o fim desse momento tão especial. E já quero agradecer muitíssimo a sua presença, Felipe. É a primeira vez que nos falamos. Sim, né? Sim, foi um grande prazer. Eu já acompanhava o seu trabalho aí pelo Face, vejo que você é bastante admirador do trabalho de Bento XVI, então a gente só podia ter coisas em comum. Né? Exato. E quando eu vi o Espírito da Música, né, que você traduziu, como eu já publiquei pela Eclésia, então nós temos muitos amigos em comum. Eu digo assim, que Bento XVI me deu os meus melhores amigos. Né? Deus do Bento XVI me deu os meus melhores amigos, meus melhores contatos. Você vai puxando um fio de ouro e vai vindo muita gente boa, né? Daí eu mandei para o Tom assim, Tom, tens o contato do Felipe Lessard? Ele me mandou em 2 minutos, ele me mandou, daí já conversei contigo. E eu tenho uma preocupação muito grande, Felipe. E esse congresso é testemunho, é um testemunho disso, de que nós precisamos colocar, vamos dizer assim, diante dos olhos do público católico brasileiro, laical ou religioso ou clerical, o melhor que nós temos hoje à disposição, porque nós tivemos por muitos anos o domínio, vamos dizer assim, de um padrão cultural, literário, teológico, muito restrito a determinada orientação ideológica. Então, hoje nós temos uma maior pluralidade, temos gente muito boa dentro e fora da academia, né? E que está produzindo coisas extraordinárias, voltando à tradição da igreja, voltando às fontes, aos padres, aos pontífices, à filosofia, boa teologia. E eu, há muito tempo, identifiquei no seu trabalho, que eu também acompanho um pouco à distância, esse retorno às fontes, para usar uma expressão que os franceses gostam tanto, né? Essa volta às fontes, e o Brasil está passando, acho, pela sua renascença católica de forma discreta, mas está. Sim. E nós temos aqui muitos seminaristas religiosos, leigos, que querem aprender mais, querem entender mais. Nós, em Quixadá, temos uma experiência muito bonita, muito extraordinária, eu diria, com a música. Nosso seminário tem uma escola cantorum. Nós temos muitos seminaristas aqui que têm o dom da música, e falo que seminaristas, falo religiosos também, mas estou falando do seminário aqui que nós atendemos mais diretamente, que engloba várias dioceses do estado do Ceará. Então nós temos gente com muito talento musical, inclusive para regência, composição.
Nós temos alunos, um já saiu, mas nós temos alunos que compõem, estão fazendo antifonários, estão fazendo... Eu orientei ano passado um aluno, que não sei se ele está aqui nos acompanhando hoje, que fez todo um trabalho sobre a polifonia, sobre a fundamentação da polifonia. Então, nós temos nosso bispo diocesano, que acho que também está nos acompanhando no momento, incentiva muito isso, muito mesmo. Então, nas missas na catedral, o coro do seminário tem dado toda assistência no jubileu, com o melhor da música sacra que você pode imaginar. Então, saiba que um trabalho como o seu vai encontrar terreno fértil, né? O terreno pedregoso, os espinhos e a beira do caminho diminui no Brasil, e eu acho que o terreno fértil se alarga a cada vez mais, e rogo ao bom Deus que o seu trabalho de bom semeador continue e que muitos dos que nos escutam possam acompanhá-lo e levar à frente esse trabalho, que é um trabalho de renovação espiritual, mas também um trabalho de renovação cultural, né? Amém. Eu sempre digo que uma boa música bem escolhida, bem tocada, pode ter muito mais significado pastoral do que muita bingo, muita festa, muita movimentação, né? Então, às vezes, o pessoal não percebe isso. Felipe? Eu vou aproveitar só o ensejo. Posso fazer uma publicidade para Eu ia dizer isso. Você pode se despedir, pode fazer toda a publicidade do mundo que quiser. Maravilha. Então, bom, só tenho a agradecer aí ao Rude e a amabilidade aí desse público que me ouviu com tanta benevolência. Peço que, se tem gente aí que reparou erros, ainda que menores no que eu tenho dito, não hesitem em me escrever aí para me corrigir, porque isso tudo que eu estou apresentando, assim, é obra em labor ainda, tá? E eu queria, então, estou vendo que o Rudy falou que tem gente que escreve música. Eu quero aproveitar para fazer 2 convites, então. Para aqueles que estão mais avançados em música, já escrevem música, vai ter um curso que, modéstia à parte, é bastante bom e útil àqueles que querem aprender a escrever música. É o curso de contraponto prático que eu vou dar no mês de julho. Esse é só para quem já sabe ler partitura, né, e busca aprender a escrever música. Você pode se inscrever lá pelo site. As inscrições ainda não estão abertas, mas você pode me inscrever lá pelo site e eu guardo o seu nome para as inscrições, tá? E se você é iniciante ou já está mais avançado, esse segundo convite é para todos. Se você quer ouvir essa formação da qual eu mostrei uma espécie de condensado aqui, para poder melhor se preparar para a ação enquanto músico no contexto da sua paróquia, que você dirija um coro, ou você seja você seja cantor, você toque órgão, ou só para poder melhor participar enquanto fiel na Assembleia, eu estou oferecendo o curso Música Sacra, Aprender e Praticar, né, que é um curso sobre a história, a filosofia e a atualidade da música. São 8 aulas, né, nas quais a gente aborda o tema da história da música, da filosofia da música sacra, das definições de liturgia, do contexto brasileiro, a história da música sacra no Brasil, para a gente entender qual terreno a gente está andando, o canto gregoriano, né, e as escolanias. Isso aqui é um ponto muito importante. Além disso, esse curso promove também o acesso à Mediateca Sacra do meu site, que é um trabalho que eu tenho compilado já há 7 anos, de obras-primas da música sacra, partituras, artigos, né, e essas obras são todas organizadas em função do tempo litúrgico e tal, para vocês poderem conhecer no seu espírito, na sua memória, mas também utilizá-los na liturgia. Então, basta você ir lá no site felipelessage.com.br e se inscrever para o curso Música Sacra, Aprender e Praticar. É ali o primeiro botão no alto do site, tá bom? Então, agradeço aí mais uma vez o Rudy e a todos vocês, e até uma próxima, se Deus quiser. Felipe, eu vou até dar uma sugestão agora. Como nosso público é muito seminarístico, hoje um dos documentos da igreja mais importantes, eu acho, nesse campo, é sobre o ensino e formação litúrgica nos seminários.
né? Tem um documento específico sobre isso, e que um dos pilares da formação dos seminários é a formação não só do ponto de vista da teologia litúrgica, da teologia prática, mas da formação musical, porque a minha experiência pastoral, que já não é pequena, diz isso, né? Se o padre não gosta de música, não entende de música, ele não vai promover música, né? Sim. Ele precisa ter um mínimo de apreço e de conhecimento. Isso se fomenta lá no seminário, que nós aqui em Quixadá, graças a Deus, estamos fazendo, o nosso reitor é que está fazendo. O nome aqui da Escola Cantora é Escola Cantorum Coro Angelis, do Seminário Rainha do Sertão. Eu até coloquei aqui o texto do documento do Vaticano, que diz: é preciso investir em uma sólida formação musical. Desse grande importância nos seminários e casas religiosas, a formação e a prática musical. Para conseguir, procure se preparar com cuidado os professores que terão a missão de ensinar a música sacra. Isso é um documento sobre seminários. Eu sugiro aí que você, no futuro, pense em formação, em aprofundar esses documentos sobre seminários e oferecer cursos para casas de formação, que não tem onde encontrar, às vezes, gente. Olha, né? Muito bom, hein? E por exemplo, um pacote, né, oferecer uma formação musical, porque o nosso padre Otaviano aqui tem esse interesse, tem contato com o ZIB. Eu acho que seria um grande trabalho, porque eu acho que é um público que vai ter a incidência pastoral que a gente tanto quer. Porque a minha experiência na formação litúrgica é a seguinte: você vai lá e ensina tudo que é bonito na liturgia. No final, as pessoas, pena que o padre não está aqui. Pena que o nosso padre não sei o que depende. A gente quer fazer. Hoje, graças a Deus, nós temos uma geração muito boa, muito aberta de sacerdotes, diáconos, que quer aprender e quer ensinar também. Mas acho que fica aqui a minha sugestão. E eu vou lhe pedir uma última coisa para concluir. Pediram que você tocasse rapidamente alguma coisa para concluir, com pompa e circunstância. Isso, não sei se é possível. Eita, eu nem sei o que eu vou tocar, gente. Pois. Eita, nós. Bom, vou tentar. O que lhe vem ao coração? Vou tentar improvisar alguma coisa. Improvise. Enquanto eu estou pensando, você pode me mandar esse texto no meu e-mail aí para dar uma estudada? Mando já. Peguei mais fragmentado para ter que fazer um PDF aqui. Tá bom. Eita, vocês me colocaram numa fogueira aí, hein? Vamos ver se eu encontro alguma coisa. Vamos deixar o Felipe escolher ali a música. Minha mulher está aqui do lado também fazendo audiência, mas não quer aparecer. Ó. Vou abrir isso no meio. Bom, como a minha vocação primeira é de regente coral, né, o piano para mim é um instrumento como que um acessório, né? E eu segui o conselho do Robert Schumann, que diz que se você quer ser um bom músico, faça da obra de Bach o seu pão cotidiano e você vai chegar lá. Então, eu tenho seguido esse conselho. Ainda não cheguei lá, não me considero de modo algum um pianista acabado, como, por exemplo, o meu professor, que é o Felipe Scariuzzi, que é meu mestre, né? Mas eu vou então mostrar para vocês esse trabalho em andamento aí, que é meu travo bem temperado de Bach, tá bom?
Deixa eu bater palma aqui. Deixa eu bater as palmas. Viu? Olha, viram o nível? Terminamos com bar. Olha que coisa maravilhosa. Felipe, muito obrigado mais uma vez. É uma alegria. Estão perguntando quando você vem ao Brasil. Olha, quando Deus quiser. Isso. Quero muito voltar para o Brasil. Tem família aí que eu sempre desejo visitar. Por enquanto, ainda não tem previsão. Deus há de prover. Amém. Meu caro, muito obrigado, um grande abraço. Depois eu vou lhe passar a gravação, tá bom? Tá certo, um abraço. Tenha certeza que você enriqueceu muito o nosso congresso e muita gente aqui vai sair inspirada pelo seu trabalho. Assim seja. Um grande abraço, saudações à sua digníssima esposa, né? Valeu. Que lhe liberou também para esse momento. Abração, meu caro. Valeu. Até mais.